Fala galerinha, paz de Jesus, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, agora a gente vai falar sobre dois temas muito importantes, sobre o aborto e sobre a nova ordem mundial. E para falar sobre esses dois temas, eu convidei uma pessoa muito especial e uma pessoa muito importante. Está aqui ao meu lado, Frederico Padovan Borges. É com você, amado. Obrigado. Salve Maria, irmãos. Meu nome é Frederico. Eu faço parte da missão Cavaleiros da Imaculada, aqui na Arquidiocese de Campinas. Nós temos como carisma a apologética católica, a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem Maria. Somos apoiados na vida de 4 santos: São José Maria Escrivá, São Pedro Julião Emarge, São Luís Maria de Montfort e São Maximiliano Maria Kolbe. Eu sou professor, biólogo, e hoje eu vou estar falando para vocês sobre um tema, na verdade, dois temas que estão intrinsecamente ligados, que é o aborto e a nova ordem mundial. Antes de mais nada, a gente precisa voltar um pouco naquilo que nós, como cristãos, sabemos que foi o sonho de Satanás. Nós sabemos que o próprio nome Miguel, de São Miguel Arcanjo, vem de Micael, que em hebraico quer dizer quem como Deus, quem é como Deus. Então, nós sabemos, pela tradição da Igreja Católica, que Satanás ele deseja ser como Deus, né? E nós, como católicos, nós temos como ápice da nossa fé a Santa Missa. O que é a Santa Missa? Diferente do que é comumente divulgado por aí, que a Santa Missa é uma festa, a Santa Missa é um lugar para você bater palma, pular, etc. Não, a Santa Missa é um sacrifício de Jesus por nós. Por isso, Santo Tomás de Aquino nos diz que o sacrifício de Jesus na cruz e no Calvário tem o mesmo valor que o sacrifício da Santa Missa, né? Pois bem, sabendo disso e entendendo que Satanás ele quer ser como Deus, ele também deseja que seja oferecido a ele sacrifícios, né? E aí que entra o aborto, né? O aborto nada mais é do que, como sempre dizem por aí, que um sacrifício oferecido no altar de Satanás. Se você pensar que o ato de sacrifícios humanos não é novo hoje com o aborto, isso sempre aconteceu na história da humanidade. Então, por exemplo, os cartagineses eles sacrificavam os filhos ao demônio deles lá, o deus deles, Baal. Os amonitas sacrificavam crianças, seus filhos, a Moloque. Tanto que se você procurar, for pesquisar, Moloque era representado por uma cabeça de touro com um corpo humano. E em determinado local existia uma estátua de Moloque e no ventre da estátua existia um espaço aberto onde as pessoas que idolatravam esse demônio, eles colocavam seu filho ali dentro e ateavam fogo. Então, esse sacrifício de seres humanos e principalmente de crianças, isso não é algo algo novo. Obviamente, nós sabemos que na época não existia nem procedimentos clínicos que fariam com que a pessoa conseguisse abortar em 3 meses, em 2 meses, em 5 meses, né? Mas, se a gente compreender por esse lado de que Satanás ele deseja o sacrifício humano, essa prática ela se estende ao longo da história da humanidade por muito tempo, né? Sabendo disso, né? A gente levando isso em conta, nós podemos atualizar para os nossos tempos, né? O aborto ele nada mais é do que um sacrifício dedicado a Satanás. Diversos testemunhos de pessoas que participaram de rituais satânicos dentro de clínicas de aborto, culto a deusas pagãs dentro das clínicas de aborto por parte dos médicos, dos funcionários, por parte das pessoas que ali estavam envolvidas. Então, assim, é algo que está intrinsecamente ligado, né? Se eu não me engano, tem um rapaz chamado Zachary King, que era um grande satanista, e ele fala que ele já realizou rituais satânicos dentro das clínicas de aborto, né? Então, acho que um caso de um prefeito não lembro se era Nova York, uma cidade dos Estados Unidos, que queria passar uma lei e não conseguia no município, na cidade, e ele recorreu a esse satanista que
para passar essa lei, ele pensou em fazer o ritual dentro da clínica de aborto, né? Dentro da clínica satânica. Então, assim, é algo que está intrinsecamente ligado. O aborto e esse desejo de Satanás ser como Deus, né? E da mesma maneira como a Santa Missa é um sacrifício de Cristo por nós, o diabo entende que o sacrifício de uma criança a ele também é uma maneira de com que ele pense em ser igualado a Deus, né? O que ele sonha em ser como Deus. Pois bem, entendido isso, a gente pode também falar sobre os pontos de vista que são defendidos em relação ao aborto, que na verdade são falácias. Então, por exemplo, se você for observar os defensores do aborto, as defensoras do aborto, os ideólogos em favor do aborto, eles começam o debate ou começam o seu discurso com a falácia. Eles dizem assim, como nós sabemos que a vida não se sabe exatamente onde a vida começa, sempre começam dessa forma. E o erro que eu observo por parte de muitos pró-vidas, de muitos católicos, enfim, de todas as pessoas que são a favor da vida, é que eles argumentam com essas pessoas, aceitando essa premissa que elas impuseram ali no debate, e está errado. Porque, do ponto de vista biológico, o pai da embriologia, Carl Ernst von Baer, ele determinou que a vida começava na concepção através de experimentos, né? Em livros de embriologia você vai ter esse dado, né? A gente sabe que todo o patrimônio genético dos pais é concedido ao embrião logo no momento da concepção. Então, do ponto de vista biológico, não existe essa conversa de que realmente não se sabe quando a vida começa. Não, a vida começa na concepção. Se a igreja diz que a vida começa na concepção, não é porque ela achou simplesmente. Foi baseado também na ciência. É algo que é científico também, né? Quando as pessoas elas querem fazer com que nós tenhamos uma consciência de que isso é algo que não se sabe ainda quando a vida começa, na verdade é uma retórica política ideológica, né? Então isso de fato não existe, isso é uma conversa. E além disso a gente tem que levar em conta também que esse argumento de que é lícito você abortar até o 3º mês porque ainda não tem um sistema nervoso central nos meses posteriores, isso também não é verdade, porque no 3º mês o cérebro ele se individualiza, né? E você não tem um momento chave para que você fale, ó, aqui é vida e aqui não é vida, porque o desenvolvimento embrionário ele é uma linha contínua. Não existe um ponto onde você fala aqui não é vida e aqui é vida, porque a formação do embrião envolve mecanismos moleculares, cascatas bioquímicas que você não tem como precisar e dizer assim, ó, aqui nesse momento você pode matar, agora nesse momento você não pode, nessa hora você pode matar, né, do 3º mês, nessa hora você não pode, aqui é vida, aqui não é vida, isso não existe, porque é uma linha contínua, são ativações moleculares que são contínuas, né? Não tem como você precisar isso. Então assim, a gente acaba engolindo certos argumentos que a gente precisa se preparar mais para que nós não aceitemos esse tipo de argumento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que nós chamamos de globalismo, como nos Estados Unidos eles comumente chamam, nova ordem mundial, enfim, império global, eles se utilizam desses argumentos, eles se utilizam dessas retóricas fajutas para impor essa agenda. Mas o que isso tem a ver, né? O que tem a ver o aborto com a nova ordem mundial, né? Vamos aceitar esse termo, nova ordem mundial. Primeiro, o que nós chamamos de nova ordem mundial ou globalismo é uma elite de famílias, de banqueiros, de investidores que estão acima do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de influência aos próprios governos, né? De certa forma, é um governo oculto que controla os governos que a gente enxerga naturalmente, né? Nas democracias, repúblicas, etc. Qual é o objetivo dessas pessoas, né? Dessas famílias? Dentre elas, a família Rockefeller, né? Uma dinastia que já existe há algum tempo, mega investidores como George Soros,
que alguns dizem que é lacaio da família Rockefeller, outros falam que está no mesmo patamar, ninguém sabe em relação a isso. A família Rothschild, que tem um grande papel nessa política do globalismo, da nova ordem mundial. Isso eles já fazem há pelo menos, eu acredito, há 100 anos, 50 anos. E não sou eu que estou dizendo. Se você buscar as fontes, eles mesmos, nas suas biografias, como o David Rockefeller, eles falam que são sim a favor de uma nova ordem mundial, política e econômica. Se eu não me engano, tem um vídeo que você pode procurar lá no YouTube, do George Soros, dizendo que a China ela precisava se adequar à nova ordem mundial, do ponto de vista econômico. Então, assim, isso não é uma teoria da conspiração, né? Naturalmente, para quem não está informado no assunto, ele vai acreditar que tudo aquilo que ele desconhece seja mentira. Mas é um fenômeno que é estudado fora do Brasil. No Brasil também agora, mas outras pessoas já têm um pouco de conhecimento desse fenômeno, que realmente existe. Então, assim, um exemplo. A Reserva Federal Monetária dos Estados Unidos, ela é controlada por esses banqueiros, né? Então, ou seja, eles controlam a inflação do país, eles controlam o sistema de crédito. Então, ou seja, eles têm um controle total, porque eles têm um controle do dinheiro, né? Isso foi criado com a iniciativa da família Rockefeller, com o envolvimento da família Rothschild. Então, assim, você está lidando com pessoas que estão acima dos governos, tamanha a influência deles. Você tem clubes como o Clube de Bilderberg, o Bohemian Grove, que é um sítio onde se reúnem vários desses globalistas para tratarem rumos da história da humanidade. Você tem a Comissão Trilateral também, que trata planos estratégicos econômicos sobre os países, sobre as economias. Então, assim, essas famílias elas estão acima dos governos. Isso tem que ficar claro para a gente, né? E o que eles querem? Controle, né? Existia um pastor, se eu não me engano, anglicano, chamado Thomas Malthus, né? E ele defendia uma teoria de que o mundo ele estava com muita gente e era necessário que nós controlássemos o número de pessoas no mundo, porque senão ia faltar recursos, faltar alimento, etc. Essa teoria ficou conhecida como malthusianismo, né? Hoje existe uma adaptação dessa teoria chamada de neomalthusianismo, né? Dizendo que nós precisamos controlar o número de pessoas no mundo, né? Que 7 bilhões de pessoas no mundo é um número extremamente alto, por isso é necessário que nós controlemos o número de pessoas nesse mundo. Isso é uma mentira, porque se você der a cada uma dessas 7 bilhões de pessoas um território de 1.000 metros quadrados, caberia a humanidade inteira lá na Austrália. Então não existe essa história de que está acabando espaço no mundo ou vai acabar recurso, né? Mas muitas dessas famílias, eu não posso dizer que elas acreditem no malthusianismo, acredito que não, mas elas se utilizam muito desse argumento, né? De que o mundo ele está cheio de pessoas, que os recursos estão acabando e por isso nós precisamos controlar o número de pessoas que existem no mundo. Então, assim, eles defendem essa teoria, né? Que você precisa controlar o número de pessoas no mundo. E como eu disse, eu particularmente acredito que eles não aceitem isso, que eles não acreditem nisso no íntimo do coração deles, porque... Mas eles, de certa forma, eles se utilizam dessa retórica quando vão falar com outros globalistas, com os governos, etc. Esse controle populacional. Existem até teóricos aí que dizem que o objetivo é reduzir o número de pessoas para 100 milhões de pessoas, se eu não me engano. Bom, se você pegar um relatório chamado Kissinger Report, Henry Kissinger, ele foi o secretário de Estado norte-americano do Ford. E em 1974, se eu não me engano, ele escreveu esse relatório Kissinger, né, o Kissinger Report. E lá está abertamente induzindo para que
o governo norte-americano ele controlasse o número de pessoas nascidas em países subdesenvolvidos, controle populacional, né? Isso está na internet, para quem sabe ler inglês, só baixar lá na internet, só escrever Kissinger Report, né? O relatório Kissinger. E lá você vai ver que realmente existem várias medidas de liberação de anticoncepcionais, todos os métodos contraceptivos, né? Tem um recurso até o aborto, para limitar o número de nascimentos nesses países, para que tenha um controle, né? Isso caiu na imprensa, foi desabilitado, mas nós sabemos, né, que esse secretário de Estado norte-americano, o Henry Kissinger, ele conhece a nova ordem mundial, ele mesmo já afirmou isso várias vezes, foi financiado para isso, existem pessoas que estavam acima dele, que pediram para que realmente ele se empenhasse nesse relatório, para que realmente existisse esse controle populacional, né? E onde entra o aborto agora em relação à nova ordem mundial? A nova ordem mundial ela nada mais quer do que controle, né? Um controle econômico, um controle político, um controle religioso, um controle moral, enfim, em todas as instâncias. Um número reduzido de pessoas é mais fácil de ser controladas. Esse é o primeiro ponto. Por isso que fundações como a Open Society Foundations do George Soros, que tem vários tentáculos que investem em movimentos feministas, abortistas em vários países do mundo, eles enviam dinheiro para que as mulheres, para que os ideólogos eles comecem a falar a favor do aborto. Mas por quê? Pensando nesse controle populacional, para realmente ter o controle de pessoas, controle econômico, controle, enfim, para controlar, para ter, é mais fácil que você limite o número de pessoas, um número limitado vai ser mais fácil de você controlar, é uma coisa lógica. Então, eles investem pesadamente. A tática, a lógica da coisa, se você tiver dúvida, é sempre seguir o dinheiro, né? Então, se você vê, por exemplo, o Fêmen, o grande investidor do Fêmen, que é o movimento feminista internacional, é o George Soros, é a Open Society Foundations, é a Fundação Ford, foi a Fundação Rockefeller, enfim, você tem um investimento pesado dessas fundações, que só você fazer uma comparação e pesquisar, você vai ver que são as mesmas fundações que criaram os clubes, que criaram os grupos e que têm a mesma ideologia de controle mundial. É uma questão de lógica, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse, em relação ao aborto, né? Investir em aborto, em métodos contraceptivos, para que você limite o número de pessoas. Essas famílias, esses mega investidores que estão acima dos governos, eles são adeptos dessa teoria chamada globalismo, que não é globalização. Globalismo é a imposição de um governo mundial, né? Nós sabemos que esse governo mundial, as leis, as diretrizes desse governo, a própria centralidade desse governo é a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, e os seus tentáculos também, como a Unicef, a Unesco, a OMS, são utilizados para esse fim, né? Estão submissas, né? A ONU está submissa a esses poderes globalistas, né? De ter um governo mundial. E além disso, eles se utilizam desses mecanismos, seja pedagógicos, seja da medicina, seja para fazer com que os países eles se adequem a essas leis, a essa mentalidade globalista. Um exemplo, nós sabemos que para existir um controle mundial, você tem que... Então, por exemplo, você tem vários países no mundo, centenas de países, uma centena não me recordo o número de países ao certo, mas você tem mais de 100 países no mundo. Para que você imponha a sua ideologia, ou seja, essa centralidade de um governo mundial, você vai se chocar com a cultura de vários países, você vai se chocar com a economia desses países, você vai se chocar contra a moral desses países e o mais importante de tudo, com a religião desses países. O maior inimigo da nova ordem mundial ou do globalismo é o cristianismo, em especial aquele que fundou o Ocidente inteiro, aquela que fundou o Ocidente inteiro, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que a moral é intrinsecamente enraizada na sociedade, né? Então, assim,
Esse é o maior inimigo da nova ordem mundial. Então, para a imposição de um governo global, é necessário que você rompa esses valores de moral, de cultura, de etc. Né? Enfim, que você rompa com esses valores. E sabendo que os valores de direito à vida, o amor ao próximo, esses valores foram imputados pelo cristianismo, foram através das pregações, dos mártires, dos evangelizadores de todo o Ocidente, é necessário que você rompa essa moral católica, né? Essa moral cristã, especial católica, essa moral católica, que foi a formadora do Ocidente. É necessário que você destrua isso, porque se você pensa em controle populacional, por exemplo, em um país determinado que tem uma fé extremamente católica, você vai encontrar um obstáculo, você vai encontrar uma dificuldade em impor aquela ideologia, aquele controle sobre aquele lugar. Então, como fazer, como controlar os governos, como controlar, pensando num governo global, o qual se eu fosse um globalista, eu queria ter o controle da economia e de tudo daquele país. Você utiliza a ONU, a própria ONU, com leis, com medidas administrativas, com ideólogos dentro da ONU, com projetos que são instrumentalizados por essas fundações, e no caso do controle populacional, com um pacote de aborto, pacote de métodos contraceptivos, e tenta impor sobre esses países. Então você tem diversos parlamentares que recebem dinheiro, até o Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, acho que o ministro do Supremo, Barroso, que abriu jurisprudência em relação ao aborto até o 3º mês aqui no Brasil, depois de ter julgado um caso de uma mulher que faleceu numa clínica de aborto, ele foi palestrar na Open Society Foundations do George Soros. Então você vai ligando as coisas, vai vendo que essas coisas estão amarradas, entende? Então assim, você faz o quê? Então você investe em parlamentares, por exemplo, para aprovar leis, em juízes, em pessoas que estão diretamente ligadas aos 3 poderes nas repúblicas, na democracia, ao poder judiciário, ao poder legislativo, ao executivo. Além disso, investimento na opinião pública, né? Você financia universidades, centros que eram para ser centros de formação de conhecimento, mas acabam se tornando centros de manipulação ideológica. Você investe dinheiro, e muito dinheiro, para que exista uma uniformidade de opiniões, né? Para que as pessoas os professores, aquelas pessoas que vão formar os novos profissionais de todas as áreas da sociedade, elas aceitem isso, né? Além disso, um investimento maciço, principalmente na imprensa, né? A gente vê hoje, por exemplo, que existe uma uniformidade de opinião em todos os jornais. Isso não é à toa. Esses jornais, eles fazem informações, os editores, os colunistas, aqueles que são extremamente influentes, eles fazem informações em braços dessas fundações internacionais. Por exemplo, o George Soros, ele tem um centro de formação para jornalistas, para pessoas que estão ligadas à imprensa, que é como se fosse um centralizador de opiniões. Então você vê que várias das pessoas, dos jornalistas que fazem formação nesse lugar, voltam com uma opinião uniforme a respeito desses temas, em relação ao aborto, em relação enfim, a esses temas que hoje são debatidos, como gênero, aborto e etc. Então, assim, eles têm um controle disso também, né? Controle da imprensa, investimento na imprensa, né? Além disso, investimento deles é poderoso também sobre as igrejas. Então, você tem vários livros aí que falam de investimento maciço na destruição da Igreja Católica, das igrejas protestantes, mas principalmente sobre a Igreja Católica. A própria Frances Kissling, que é a fundadora da Católicas pelo Direito de Decidir, que recebeu dinheiro de todas essas fundações, ela afirmava que a frase dela era a seguinte, que
a gente precisava se preocupar em ferir a moral católica, porque ela era mais bem fundamentada do que todas as outras morais que eram contra o aborto, por exemplo. Então, se a gente conseguisse derrubar a moral católica, os outros valores morais das outras igrejas cristãs, por exemplo, seriam destruídos como um efeito dominó, por exemplo, né? Então, assim, então elas sabem onde elas estão mexendo, pela solidez da doutrina, enfim, da influência que a Igreja Católica tem, né, nas pessoas. Então, assim, investimento até dentro da igreja, né? Se eu não me engano, recentemente vazou algumas informações a respeito do Partido Democrata americano, com vários planos de infiltração na Igreja Católica, né? Com a possibilidade de comprar cardeais, comprar pessoas que estavam influenciadas e influentes também dentro da Igreja Católica, para que elas se tornassem relativistas em relação ao aborto. Então, assim, você vê que a rede de influências e o poder que essas fundações têm é muito grande, né? Então, e além disso, o investimento em ONGs, né? Então, a gente falou do ponto de vista da imprensa, das leis na democracia, dos três poderes influenciados pela nova ordem mundial, da igreja também, e também sobre as ONGs, né? Então, se você pegar essas ONGs que saem às ruas pedindo aborto, pedindo, no caso do aborto, né, que é o nosso tema. Se você for, não aquelas que, como Lenin dizia, né, as idiotas úteis que estão, o idiota útil, segundo Lenin, era aquele que não era bom o suficiente para pegar uma arma e ajudar na revolução, mas era idiota o suficiente para fazer a propaganda da revolução por todos os lugares onde ele passasse, né? Isso é o idiota útil. Então, não essas meninas que, infelizmente, por falta de formação, por falta e por doutrinação mesmo, pelas universidades, pela imprensa, enfim, saem às ruas marchando em favor de aborto, mas as ideólogas, as presidentes, elas recebem financiamento maciço dessas fundações, né? Sempre, como sempre dizem por aí, é um rodízio das fundações internacionais. Então, a Fundação Ford, a MacArthur, Rockefeller, fundações ligadas ao Open Society Foundation do George Soros, enfim, sempre parte das mesmas fundações, né? O dinheiro vem sempre, é só você seguir o dinheiro, né? A regra é, siga o dinheiro para você ver se isso é teoria da conspiração ou não. E por que esses caras eles investem pesadamente nisso? Por que eu quero, eu como um pensador globalista, pensando no controle mundial, por que eu vou investir no movimento de rua para as meninas saírem militando em favor do aborto? Muito simples. Volta naquela mesma coisa que a gente tinha dito antes. Para que você imponha novos valores, uma nova sociedade, uma nova maneira de conduzir o mundo com novos valores, é necessário que você destrua velhos valores. E desses valores, o maior inimigo da nova ordem mundial é o catolicismo, é o cristianismo, principalmente o catolicismo, né? É necessário que você destrua aqueles valores que nos são mais caros, né? Os valores que nos são mais importantes. Tanto que, se você pegar feministas consagradas, né? Digamos assim, como Mônica Roa, que era uma colombiana ativista feminista, ela dizia que para que você passe o aborto naquele país, para que o aborto ele seja legalizado, é necessário que você peça o aborto em medidas pequenas. Não, vamos pedir aqui em caso de até o 3º mês, vamos falar do aborto em relação ao caso de estupro, em relação ao caso de anencefalia, enfim, isso vai fazendo com que o emaranhado de leis, a aceitação também da sociedade, ela aos poucos seja maior, ao ponto de que você no final tenha a aprovação inteira do aborto, né? Que é isso na palavra da própria feminista, não sou eu que estou dizendo, né? Enfim, por que eles investem nisso, então, resumindo? Para destruir esses valores antigos e impor novos valores para que tenham controle, né? Aí a gente pode teorizar a respeito disso. Nós sabemos que várias dessas famílias têm origem histórica na maçonaria. Eles se reúnem em sociedades secretas, né, maçônicas, ou não, mas ocultas, ocultistas,
Um fator interessante é que nesse sítio, o Bohemian Grove, né, faz parte do Bohemian Club, né, que reúne vários desses globalistas, de pessoas influentes nos Estados Unidos. E lá eles têm uma adoração, você pode procurar isso na internet depois, é uma coruja, né, que é uma representação de Moloque nesse lugar. Ou seja, o ocultismo barato, né? A gente vê que é um claro ocultismo, uma clara tendência ao oculto, né? Existe até um maçom aí que foi extremamente influente na sociedade no país, nos Estados Unidos, o Albert Pike, e ele falava sobre as guerras que eram necessárias para que acontecerem, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi planejada. Sempre tenha consciência disso. Essas guerras que acontecem, muitas delas, talvez não o conflito inteiro, mas os investimentos e os pensamentos para que rumo seja tomado, para que a guerra inicie, isso é pensado por essas fundações, por esses banqueiros, por essas pessoas, né? E esse Albert Pike, ele dizia o quê? Ele dizia que a Primeira Guerra Mundial ia começar da forma como eles já planejavam, a Segunda Guerra Mundial, e teria uma Terceira Guerra Mundial que na cabeça dele aconteceria através de uma guerra entre o Estado sionista de Israel e o Estado árabe, né? A Palestina, enfim. O Estado muçulmano, né? No caso a Palestina e Israel. Nasceria através disso a Terceira Guerra Mundial. E se você observar, no final dos escritos dele, de Albert Pike, ele dizia que no fim das contas, depois das guerras, a gente ia emplacar um ateísmo muito forte dentro das sociedades. Um ateísmo que, de certa forma, ele acabasse com os conceitos e valores cristãos, né? Esse ateísmo. Quando as pessoas... E esse ateísmo ele seria extremamente estranho à sociedade. As pessoas não iam aguentar mais esse ateísmo na sociedade. E quando as pessoas já estivessem cansadas, tanto do ateísmo como do cristianismo, elas iam clamar por uma nova adoração. E aí onde ele entra e diz que no final das contas, depois de passar da Terceira Guerra Mundial, depois de passar dos valores cristãos, depois de passar dos valores do ateísmo, viria o culto direto a Lúcifer, né? Isso está no escrito dele, de Albert Pike, um maçom extremamente influente, né? Então, assim, a gente consegue amarrar todos esses pontos, né? Em relação ao aborto, à nova ordem mundial, ao satanismo, ao ocultismo. Então, eu acho que, de uma maneira geral, né? Isso foi mais uma introdução, de uma maneira geral, deu para estar ligando esses pontos da relação entre aborto e a nova ordem mundial. Deus abençoe.